Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é o horário que você vai estar assistindo ou participando dessa aula, mas de antemão eu quero agradecê-lo e agradecê-lo, você que chegou até aqui, que chegou até essa última aula. Nós somos muito gratos. Eu sou muito grato a Deus por ter recebido essa oportunidade de poder estar ministrando essas aulas aqui. Tudo foi feito com muito carinho. Você pode perceber, eu estou gravando aqui, não é no estúdio, não é com microfone profissional. Na verdade eu não estou nem usando um microfone. Estou gravando na sala da minha casa. Não quis ir para a estrutura da nossa igreja lá para gravar, para ficar mais à vontade aqui na minha casa. E tudo que eu fiz aqui foi para a glória do nome do Senhor e para a edificação da sua vida. Quero agradecer a Deus. Se você não me conhece, né, pode me seguir lá no meu Instagram. Eu sou Vildicley, V-I-L-D, né, que é o meu nome, se escreve assim, Vildicley Medeiros. Na edição desse vídeo, eu vou deixar lá o meu Instagram, Vildicley Medeiros, tá bom? Pode me procurar, acredito que seja o único Vildicley do Instagram. Então você vai eu acredito que é Vildicley Santos o que está lá no Instagram, ou é Medeiros, eu não sei, eu vou deixar lá na edição, eu deixo lá para você. Então, vamos lá, vamos caminhar para a nossa última aula. Essa, na verdade, é uma recapitulação, né? É uma recapitulação do que nós já estudamos aqui nas aulas anteriores. Nós estamos usando a homilética, a arte de pregar, que é a apostila que todos vocês acreditam ter, a arte de pregar, e nós estamos, sempre que o Senhor nos permite, fazendo aqui uma leitura de um texto bíblico. Eu já queria levá-lo a essa reflexão através desse texto da Palavra de Deus, que se encontra aqui em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, no versículo de número 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a obra. Esse texto aqui da Palavra de Deus é um texto muito maravilhoso, porque o apóstolo Paulo, se você puder voltar aí um pouquinho, né, lá nos versos 10, ele está falando com seu filho na fé, Timóteo, versículo 2 do capítulo 1, diz que Paulo está escrevendo ao seu amado filho chamado Timóteo. E ele diz que Timóteo tem seguido de perto o seu ensino, a sua conduta, o seu propósito, a sua fé, a sua paciência, o seu amor e a sua perseverança. Isso se encontra em 3:10 de 2 Timóteo. E além disso, ele tem também seguido de perto as perseguições, os sofrimentos que o apóstolo Paulo tem enfrentado. E ele diz mais: as coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Então, o apóstolo Paulo está aqui dando algumas recomendações a Timóteo, ao seu filho, e dentre elas ele diz que se você deseja viver a vida cristã de forma piedosa em Cristo, você vai ser perseguido, você vai ser
de alguma forma enfrentar um sofrimento, você vai enfrentar alguma contrariedade. E Paulo diz no versículo 13 que os perversos, os impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então a vida cristã, ela é cercada de perseguições, ela é cercada de tribulações, Paulo fala isso, mas também de opositores, de pessoas que vão de encontro à fé cristã, de hereges, de heresias. E ele diz a Timóteo: mas você, Timóteo, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. E ele faz Timóteo lembrar, e ele com certeza que sabia da história de Timóteo, sobre o seu conhecimento desde criança das Sagradas Letras. E ele diz que essas Sagradas Letras que Timóteo aprendeu desde pequeno, elas são capazes de levá-lo ou de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então, ele conclui exaltando aqui a inspiração da Escritura, dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado em toda boa obra. O que eu quero dizer, a primeira coisa que eu quero dizer, antes da gente recapitular aqui essa mensagem, antes da gente recapitular essas aulas, é que, para finalizar, o seu sermão, ele não é mais importante do que a Escritura. Aquilo que você escreve, embora baseado nas Escrituras, aquilo que você escreve, embora fundamentado na Bíblia, e esperamos que o seu sermão ele seja fundamentado na Bíblia, ainda assim ele não é mais poderoso do que a Escritura, porque diz que é a Bíblia que é inspirada por Deus, é ela que serve para o nosso ensino, para a nossa repreensão, para a nossa correção, instrução na justiça. Então, tenha isso em mente. A primeira coisa aqui nesse dia, que eu posso dizer para você como uma finalização, não tenha o seu sermão por mais importante do que as Escrituras Sagradas. E aí já podemos entrar aqui na finalização das lições, na finalização da nossa apostila. E aí eu quero algumas coisas práticas aqui para a finalização da nossa aula. O autor da apostila, ele trata aqui sobre a aplicação do sermão, e eu quero aqui trazer exatamente isso, sobre a aplicação do sermão. Vai ser muito rápido, até porque nós já caminhamos suficientemente bem aqui. Já te damos aqui uma base muito boa sobre o objetivo, a origem da homilética e a preparação do sermão, a preparação do sermão, os tipos de sermão, a introdução. Já falamos uma série de coisas que são úteis, e eu quero ressaltar novamente a importância da Escritura na pregação. Eu vejo que tem pessoas que se preocupam muito com o sermão. Eu também sou preocupado com o sermão, mas eu penso que a Escritura e a oração alinhadas com uma dependência de Deus dá um empoderamento. Eu não gosto muito dessa palavra, mas vou usar outra aqui, uma força no seu sermão, dá uma graça ao seu sermão que não teria se porventura você não dependesse das Escrituras e você não estivesse submetendo o seu sermão à oração. Então, a gente finaliza aqui falando sobre a aplicação do sermão. O que é
a aplicação do sermão? A aplicação é um processo retórico mediante o qual se aplica direta e pessoalmente a verdade ao indivíduo a fim de persuadi-lo de modo a que ele reaja favoravelmente. É assim que James Braga, em Como Preparar Mensagens Bíblicas, ele define. É uma aplicação como processo retórico mediante a qual se aplica direta e pessoalmente a verdade ao indivíduo. Então, o seu sermão, ele precisa ter um apelo, ele precisa ser aplicado ao ouvinte de forma que esse ouvinte se sinta necessariamente obrigado a responder ao que ele está ouvindo. Então, em toda a Escritura você vai ver o apóstolo Paulo, ou em outros sermões aqui dentro da Bíblia, do próprio apóstolo Paulo, ele vai sempre chamar essas pessoas que estão ouvindo a mensagem através de um apelo. Quando eu falo apelo aqui, não estou falando daquele apelo a se entregar a Cristo, mas é um apelo de resposta, né? Mediante ao ouvir a palavra de Deus e agir de alguma forma. Esses dias eu preguei sobre o fato de não se conformar com este mundo, e o apelo a essa mensagem, baseado em Daniel capítulo 1, mensagem que eu preguei, é que nós não podemos estar sendo manipulados e nós não podemos aceitar que nenhum sistema, que nenhuma crença, nenhuma ideologia venha mudar quem nós somos, porque a nossa identidade está firmada em Jesus Cristo. Então, isso é a aplicação do sermão. E uma coisa muito importante, que a gente muitas vezes despreza, é que além da aplicação, né, para finalização da aula, tem algumas dicas aqui da maneira de ser do pregador, né, com relação à voz, os maus hábitos, a postura. Eu marquei algumas aqui, eu não vou falar sobre todas porque ficaria a aula muito longa. A posição da cabeça, a posição do pescoço, o rosto, os olhos, o uso das mãos, e esses são alguns pontos aqui sobre a maneira de ser do pregador. Mas uma coisa que eu tenho por experiência própria e eu quero falar sobre isso o meu pastor tem até falado muitas vezes sobre isso aqui, né? Que você não seja moldado pelo púlpito. Tem pregadores que recebem, quero fazer aqui uma brincadeira, né? Uma unção diferenciada quando estão com o microfone. Meu pastor até fala de uma unção microfonal, né? Quando eles pegam no microfone, eles falam. Eu estou falando aqui do jeito que eu estou falando aqui, eu falo na minha congregação, eu falo com você presencialmente. Então eu não estou alterando aqui o timbre da minha voz, eu não estou alterando aqui nenhum fato aqui da minha fala. O que acontece é que em alguns pontos, né, no sermão, você pode elevar um pouquinho a voz, ou você pode dar uma entonação mais forte em algumas palavras, e como pentecostal, né, os pentecostais têm esse costume, né, vamos dizer assim, de falar um pouco mais alto, mas isso não significa dizer que você tem que mudar quem você é. Existem pregadores que, quando pegam no microfone, eles
tem uma unção microfonal, literalmente. Então, você precisa saber como usar a sua voz, o corpo e a voz de maneira adequada. Então, tenha cuidado com a sua postura, né? Tenha cuidado como você usa a sua voz. E uma coisa, a postura do pregador, ela não é influenciada ela não só se dá quando você está lá no culto, né? Você é pregador na sua congregação, mas quando você está fora da sua congregação, você também tem uma responsabilidade. Nós, como pregadores do Evangelho, temos uma responsabilidade, né? Nós não dividimos, aqui na igreja eu sou um crente, fora da igreja eu sou Wilde Clay. Eu sou Wilde Clay crente tanto na igreja quanto fora da igreja. Então deveríamos pensar com essa maneira de como nos portar. 1 Coríntios 10, 32, o apóstolo Paulo diz: portai-vos de modo que não deis escândalos. Está aí citado na apostila, né? Nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. E é Deus quem nos recomenda isso, né? Então, nós deveríamos vigiar com relação aos nossos hábitos, né? A conversa na hora do culto. Tem pregadores que eles não manifestam nenhum tipo de sentimento, de vida no culto, até que eles assumem a tribuna e eles esperam da igreja uma atitude que ele não manifestou durante o culto. E aí eu quero até abrir aqui um parêntese. Tem pregadores que só chegam na hora da pregação, e contanto que isso aconteça, não porque você quer, e sim por algum inconveniente, é de uma falta de educação e de uma falta de humildade tremenda chegar no culto somente na hora que você vai ministrar a palavra de Deus. Isso não está na lição, mas eu quero te alertar. Isso, na minha visão, envolve a postura e é um mau hábito. Tem pregadores que tem esse mau hábito. Deixa eu dizer uma outra coisa aqui que me vem à mente aqui, que não está na apostila. É que muitas vezes o pregador, ele se esforça, ele se prepara quando ele sabe que vai pregar em um congresso, quando ele sabe que vai pregar em algum evento muito grandioso, mas quando ele sabe que vai numa igreja onde as pessoas são de uma classe social e de uma humildade maior, ele não dá a mesma ênfase, ele não traz a mesma qualidade na mensagem, vamos dizer assim, que ele traria se fosse numa igreja grande, numa igreja lotada. Lembre-se de uma coisa, você que está estudando homilética, você não é mais importante do que a mensagem que você prega. Deus não depende de você. Deus não depende de homem, melhor dizendo. Deus não depende de você, não depende de mim. Deus não tem compromisso com a sua palavra. Ele tem compromisso com a palavra dele. Então, veja isso, que eu penso ser mais importante do que a posição da cabeça, do pescoço, do rosto. Veja como o seu semblante está na hora do culto. Você está ali como um adorador ou somente como alguém que vai trazer uma pregação, uma mensagem. Então, um outro ponto aqui da nossa apostila é alguns tipos de sermões que nós devemos evitar. Eu não falarei aqui de todos, né, porque são muitos. O sedativo, o insípido, o óbvio, o reportagem, e ainda ele segue com mais aqui o sermão de marketing, o sermão metralhadora. Então,
Eu acho que o mais interessante aqui é o sermão sedativo, né? Evite, por favor, mensagens que sejam enfadonhas, que colocam... Eu acredito que se nós orarmos, Deus vai trazer, independente da sua confissão de fé, se você não é um pentecostal, né? Nós falamos muito aqui como pentecostais de uma mensagem com fogo, mas se você não é pentecostal, se você de repente é um reformado, eu sei que tem reformados, né, que você sente vida nos seus sermões, que você não tem vontade de dormir porque você sente que ali tem oração, tem lágrimas, tem quebrantamento, tem contrição. Então evite anestesiar a sua congregação com essa mensagem que mais parece um sermão motivacional. A igreja precisa da palavra de Deus. Aí você tem o sermão insípido, é um sermão que é profundo, mas ele não comunica a mensagem do evangelho aos ouvidos das pessoas que ali estão. Ele tem profundidade, mas não faz sentido para a congregação, não faz sentido para as pessoas que ali estão ouvindo. Então, tem tema profundo, mas não tem aplicação, não faz sentido a realidade das pessoas que ali estão. Então, nós deveríamos evitar esse sermão também, né? Aí você tem o sermão indiscreto, mas eu gosto aqui dessa definição do sermão reportagem. O sermão reportagem é aquele que fala de tudo, menos da Bíblia. Então, a sua mensagem, enquanto pregador, a sua missão é pregar a palavra de Deus. É pregar a palavra de Deus. Tenha cuidado para pregar somente a palavra de Deus. Agora, preste atenção. Lógico que o sermão pode ter coisas atuais, pode fazer link com a cultura, que o sermão ele pode fazer link com a realidade das pessoas, né? Se você vai pregar numa comunidade agrícola, se você vai pregar, por exemplo, aqui como eu moro aqui numa região de praia, né? Se você vai pregar numa região onde você sabe que as pessoas trabalham com pesca, né? Se você vai pregar numa região onde você sabe que as pessoas trabalham, que é uma igreja cercada de empresas, ali é próximo de empresas, é uma região comercial, então você pode com certeza fazer esses links, mas o seu sermão ele tem que ser bíblico. O seu sermão ele tem que falar da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Então, uma outra coisa com relação ao seu sermão, tá dando uma coceira aqui na garganta e eu não quero parar para editar esse vídeo nessa parte, eu quero continuar, eu quero buscar água. Mas uma outra coisa importantíssima é que você, dentro do seu sermão, você precisa ter calma. O ponto 7 aqui da nossa apostila fala do sermão metralhadora, mas ele fala de um sermão que machuca e de um sermão que fere. Mas eu quero também falar de um sermão que parece que está naquele modo do WhatsApp, né? Que você agora tem esse recurso acelerado. Tenha calma, construa suas ideias, vá falando com calma, e no momento de colocar ênfase na sua fala, você coloca ênfase na sua fala. Mas não use o sermão para disparar, para machucar, para criticar um grupo,
para ferir uma determinada pessoa. Permita que Deus lhe use na sua palavra, e se alguma coisa fere ali a vida daquele que ouve, é a palavra de Deus. Ela fere e ela sara. Então, que não seja você esse, vamos dizer assim, agente que vai machucar a pessoa. Eu não quero aqui entrar pelo campo aqui da voz. A única coisa que eu quero passar para você aqui é que você cuide da sua voz, né? Beba bastante água, não tente imitar a voz de ninguém. Saiba como usar o timbre da sua voz, a altura da sua voz, a intensidade da sua voz. Entenda até onde você consegue ir. Quando a gente fala, né, a gente está meio que dando uma nota, né? E nem todo mundo alcança os mesmos tons na sua voz. Então, se a sua voz não tem tanta força, eu, por exemplo, não tenho muita força na voz, assim como aqueles pregadores pentecostais têm, mas eu tento controlar e não tentar de forma alguma imitar ninguém. Então, eduque a sua voz, para que você não prejudique aí as suas cordas vocais. Finalizando essa apostila, recapitulando, o seu sermão ele precisa ter um texto, e isso é indispensável, porque a sua pregação ela precisa ser bíblica. O seu sermão ele precisa ter contexto, e contexto é tudo que vem antes e tudo que vem depois. Por favor, pregador, aluno aqui do Instituto Bíblico, evite aqueles textos complexos das Escrituras, né? Se você não tem, por exemplo, capacidade de pregar sobre escatologia, procure os textos de Apocalipse que são mais fáceis. Ou procure os textos e você quer pregar em Apocalipse, não tem problema algum. Mas evite os temas que são mais difíceis de você pregar, porque às vezes, ainda que se você está iniciando, ou não, né? Às vezes você é até um pregador já experiente, mas você se embanana ali dentro da pregação e confunde mais do que ajuda. Eu, particularmente, eu evito alguns textos mais complexos. Você está dizendo, professor, então que eu devo evitar pregar e confrontar a igreja com determinados temas? Não é isso. O que eu estou dizendo é que existem pontos e temas dentro da Escritura que são mais bem aplicados quando você vai parar ali para estudar com as pessoas. Seria um pouco até diferente de uma pregação, seria muito mais uma aula, onde você vai pensar sobre a volta de Cristo, onde você vai pensar sobre o que é a predestinação na visão arminiana, na visão calvinista, onde você vai fazer uma análise ali sobre o reino de Deus, onde você vai fazer ali uma análise sobre, sei lá, qualquer tema, a doutrina da salvação, a doutrina do pecado, né? Então, seria algo mais específico. Então, importante é que você conheça o contexto. Vai para um tema difícil? Que vá. Mas conheça o contexto do livro. Você está falando de um livro antigo, de mais de 2000 anos de idade. Então, quando você vai analisar, tem uma cultura envolvida, tem um costume envolvido. Isso faz muita diferença quando nós trazemos para o século XXI. Uma diferença na compreensão das pessoas que estão nos ouvindo. Então, o contexto é importante. O título: procure, ore a Deus
para que ele lhe traga assim um título bacana, um título que embeleze o seu sermão, como dissemos aqui na aula passada. O título ele tem a função de chamar realmente a atenção. E o seu título ele tem que estar dentro do assunto-chave do seu sermão, né? O seu tema, melhor dizendo. Ele tem que estar dentro do seu sermão, dentro da sua mensagem. Então, o título vai embelezar e o tema vai ser a essência daquilo que você vai falar. Às vezes você não precisa nem dar um tema. Eu, particularmente, costumo dar um título sempre às minhas mensagens, né? Então, é isso. Espero que você tenha sido abençoado com essas aulas. Eu disse que ia lhe dar aqui alguns livros, né, sobre pregação. Eu não consegui pegá-los na minha biblioteca, e eu quero aqui lhe indicar aqui alguns livros, né? O primeiro que eu quero, os que eu realmente me utilizei dele, né, Pregação e Pregadores, do Dr. Martin Lloyd-Jones. Pregação e Pregadores. Ele é da editora, deixa-me ver aqui, Pregação e Pregadores. Você encontra na Amazon e ele é aqui da editora Fiel, tá certo? Como Preparar Mensagens Bíblicas, de James Braga, que é da editora Vida. Você também tem aqui no Brasil um exímio pregador chamado Hernandes Dias Lopes. Você tem um livro do Hernandes Dias Lopes sobre pregação expositiva. Bíblia. Peraí, deixa eu abrir aqui. A internet achou de falhar agora. Mas você vai encontrar o livro do pastor Hernandes Dias Lopes. Em qual editora, meu Deus? Não estou achando, não tô conseguindo abrir aqui o Pregação Expositiva do Hernandes Dias Lopes. Mas você vai procurar aí. Bíblia, Pregação Expositiva do Hernandes Dias Lopes. Tem também o sermonário do Charles Hudson Spurgeon. Você pode pesquisar também na internet, que com certeza você vai se beneficiar. E mais um livro aqui, inclusive esse eu tenho, é muito maravilhoso. Como Pregar e Ensinar com base no Antigo Testamento. Esse livro é da Mundo Cristão, é do Christoph. O nome do autor aqui é Christoph, deixa eu ver, Christoph J.H. White, eu acho que é assim que se pronuncia, tá? Eu tenho ele, eu tenho esse livro na minha casa e já fui abençoado com ele. E tem também um outro livro que se chama As 4 Páginas do Sermão. Deixa eu achar aqui o autor. As quatro páginas do sermão. Eu vou pedir para o meu filho que vai editar para mim e ver se eu consigo colocar aqui esses livros aqui para você. As 4 páginas do sermão é do Paul Scott Wilson. Eu também li esse livro e é uma bênção. O que é que as 4 páginas do sermão traz de diferente de tudo isso aqui que nós estudamos? E fica até como dica aqui para nós, né, como pregadores. É que você tem que balancear a sua pregação entre problema e graça. O Paul Scott Wilson faz exatamente isso. Ele apresenta aqui o problema, o conflito em seu público original,
exemplo, né? Você vai falar aqui sobre a vida de Zaqueu. Então, qual é o problema de Zaqueu ali naquele contexto, né? Ele é pequeno, ele é um cobrador de impostos, ele é desprezado, ele tem uma série de conflitos e ele traz esse problema, né, que é o pecado, lá no tempo do Zaqueu. Aí na segunda página, né, que são as 4 páginas do sermão, né, aí na segunda página ele traz esses conflitos, ele analisa, né, o conflito de Zaqueu, trazendo o problema nos nossos dias, né? Pessoas que se consideram pequenas, que de repente até estão envolvidas em algum tipo de algo ilícito, e ele traz esse problema para os nossos dias, né? E aí ele vai para a terceira página, trazendo a atenção para a Bíblia e mostrando a ação de Deus. Eu sempre uso esse método das 4 páginas em qualquer sermão que eu prego, né? Trazendo o problema dos dias da Bíblia, trazendo o problema dos nossos dias e redirecionando a atenção do seu ouvinte, da pessoa que está lhe ouvindo, para apresentar a graça de Deus no contexto lá do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, na vida daquela pessoa, na vida de Zaqueu. Qual foi a graça ali na vida de Zaqueu, né? Jesus se autoconvida para ir até a sua casa. Veja que coisa tremenda, né? Jesus disse que queria pousar na casa de Zaqueu. Hoje eu vou na tua casa. E sentado na casa de Zaqueu, na mesa de Zaqueu, a graça constrangeu Zaqueu, de forma que Zaqueu entregou a sua vida ali para Jesus, né? E a 4ª e última página, né? O Paul Scott Wilson trabalha isso. Você precisa ler esse livro, né? Ele aponta para a ação de Deus no mundo de hoje. É o que Deus faz nos dias atuais, né? Jesus se convida a ir até a sua casa. Ele bate na porta da sua casa, né? Ele senta na sua mesa e ele lhe constrange através do Espírito Santo de Deus a que você abandone a sua vida de pecado e que você seja uma nova criatura. Ele lhe transforma. A presença de Jesus, a graça de Jesus transforma as pessoas como transformou Zaqueu. Então, essa é a ideia. Eu tenho até que voltar a ler as 4 páginas do sermão novamente. Faça isso, querido aluno, querida aluna. Direcione a sua mensagem à graça de Deus, ao poder de Deus. E eu quero finalizar essa aula orando e agradecendo a Deus por sua vida. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por termos chegado até aqui, por termos aprendido a Tua palavra. E eu sei, Senhor, que essas aulas, embora simples, embora gravadas aqui na minha casa, embora, Senhor, sem muito recurso tecnológico, elas abençoarão a todas essas pessoas que puderem assistir, que puderem participar. Elas serão edificadas para a honra e para a glória do Teu nome. Faz, Senhor, transforma essas pessoas que aqui estão, Senhor. Alguns estão se sentindo vocacionada para o trabalho ministerial. E o Senhor, através desse Instituto Bíblico, de forma gratuita, tem dado, Senhor, a essas pessoas a oportunidade que talvez elas não teriam por não ter condição, mas aqui elas estão tendo, Senhor. Nós não estamos vendendo isso aqui. Isso aqui é graça do Senhor na vida dessa pessoa que está interessada em aprender. Em nome de Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. No final da edição, no final desse vídeo, eu vou tentar fazer aqui uma edição, deixar quem eu sou, onde eu congrego, meu telefone de contato, e você querendo falar comigo vai ter logicamente a autorização. Será um prazer conversar com você
Eu não interajo muito lá no meu Instagram, mas pode falar que eu até mudo essa maneira e eu posso até conversar com você. É o meu Instagram particular. Eu não tenho canal no YouTube. Eu sou um pregador aqui local, casado com Michele da Silva Taveira e pai de 2 filhos, né? O João Vitor e o Daniel Vitor. Todos os 2 são crentes. Daniel Vitor é um músico aqui. O meu outro filho também é músico, né? Mas ele não congrega na mesma denominação que eu. E o meu filho mais novo é músico aqui na nossa igreja. E nós servimos aqui e servimos a igreja do Senhor de forma geral. Muito obrigado, fica com Deus e que essa aula edifique a sua vida. Amém?